Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Jornada da Leitura Bíblica. E hoje nós vamos falar a respeito do livro de Provérbios. Bem, tanto na Bíblia hebraica quanto na grega, a Septuaginta, o título do livro é Provérbios de Salomão. Embora alguns intérpretes considerem a possibilidade de que outros autores, se utilizando do nome de Salomão, possam ter escrito tais provérbios, a tradição hebraica atribui a escrita a Salomão, visto que ele tinha total capacidade e competência para tais escritos, conforme nós vemos lá no livro de 1 Reis, no capítulo 4, dos versos 29 até o 32, que diz que Salomão recebeu do Senhor sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência. A sabedoria dele era maior do que a de todos do Oriente e dos egípcios, e ele era mais sábio do que todos os homens, até mesmo os mais sábios daquela época. E a Bíblia diz ainda que ele compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Portanto, por ser o homem mais sábio da sua época, é considerável, sim, que a autoria do livro seja realmente atribuída ao rei Salomão. Salomão era filho de Davi e Batseba. Se tornou rei de Israel aproximadamente aos 20 anos de idade e reinou durante 40 anos em Israel, de 1971 a.C. a 1931 a.C. Os provérbios foram escritos durante o seu reinado, na metade da sua vida, muito provavelmente antes de o seu coração se afastar da presença de Deus, já que nós vemos no livro que ele ainda fala sobre o temor do Senhor e de como viver uma vida piedosa. Além de Salomão, vemos no livro alguns provérbios atribuídos a outros autores, como Agur, um homem de quem não há maiores informações sobre quem ele tenha sido, que escreveu o capítulo 30. E também nós vemos Lemuel, que era rei de Massá, uma tribo árabe, que escreveu o capítulo 31. Nós vamos ver que os capítulos de 25 até o 29 foram transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. Ele reinou cerca de 250 anos depois de Salomão e foi um homem piedoso, que liderou um grande reavivamento e restaurou o culto ao Senhor. Os homens comissionados por ele copiaram os provérbios escritos originalmente por Salomão e os incluiu ao livro de Provérbios. Bem, e o que são provérbios? A palavra hebraica mashal é traduzida por parábola ou provérbio e tem o sentido de ser como, ser semelhante a ou ser comparado com. Então, um provérbio é um dito curto e breve. É uma declaração comparativa entre imagens comuns e concretas da vida, com o intuito de transmitir um pensamento importante e verdades profundas. Esses ditos curtos são muito apropriados para o ensino oral, já que torna fácil a memorização e a transmissão de geração para geração. E assim como nós vemos lá no livro de Jó e Salmos, Eclesiastes e Cantares de Salomão, o livro de Provérbios também foi escrito de forma poética, que é aquela forma em que o autor se preocupa com a maneira como a mensagem é transmitida e busca usar uma linguagem didática, onde além de ensinar, essa linguagem também amplia a imaginação e as emoções do autor. E para que isso aconteça, ele vai fazer uso dos recursos, como a figura de linguagem, que dentre vários outros recursos, nós também temos as metáforas, as símiles e principalmente o paralelismo, que é um dos recursos mais utilizados, que vimos tanto no livro de Salmos, como agora veremos no livro de Provérbios. E só recapitulando, porque nós falamos bastante sobre isso no livro de Salmos, o paralelismo é uma coordenação ou associação de um verso poético com outro, com a intenção de expandir, enfatizar ou contrastar com a ideia dita no primeiro parágrafo. Os tipos mais comuns de paralelismo são
O paralelismo sinônimo, onde a segunda linha repete a ideia da primeira em palavras ligeiramente diferentes e tem a intenção de enfatizar o que está sendo dito. Nós temos também o antitético, onde a segunda linha contrasta com a primeira, e também o sintético, onde a segunda linha expande ou completa a ideia da primeira. Além de ter sido escrito de forma poética, o livro de Provérbios é classificado como literatura sapiencial, ou seja, é uma literatura de sabedoria. A literatura sapiencial e poética não era uma exclusividade dos hebreus. Os povos mesopotâmios e os egípcios também se usavam de provérbios e de conselhos de sabedoria. Tinham seus sábios e estudavam acerca da vida com o intuito de viver bem e desfrutar melhor da vida. Mas o diferencial crucial entre a sabedoria dos povos antigos e a sabedoria hebraica é que, enquanto os povos antigos buscavam o conhecimento a fim de evitar a morte, viver melhor e ter respostas acerca da vida e da morte, a sabedoria hebraica, primeiramente, mostra Deus como o único Deus e Criador de todas as coisas, o Senhor do universo. Um Deus que é justo e reto, e além de mostrar a soberania de Deus, mostra também que aquele que o serve e o teme, uma vez que a gente precisa só deixar bem claro que temer ao Senhor significa se sujeitar à sua vontade revelada, esse servo que o teme deve ter o mesmo padrão de retidão, de justiça e de moralidade do seu Senhor. E tendo esse padrão, deve ser vivido e praticado em todos os aspectos da vida cotidiana. A sabedoria bíblica, então, diz respeito a ter a habilidade de fazer escolhas piedosas, pautadas na vontade já revelada do Senhor Deus, com o intuito de agradar a Deus. E como Deus é a origem de toda a sabedoria, é Ele quem dá a sabedoria para que possamos viver uma vida correta. Então, o propósito do livro de Provérbios é justamente esse. Sendo um livro de sabedoria prática, ele estimula a buscar o conhecimento e a aplicar esse conhecimento obtido. Então, conforme está escrito lá em Provérbios, no capítulo 1, dos versos de 2 a 4, o livro de Provérbios ajuda a experimentar a sabedoria e a disciplina, ajuda a compreender as palavras que dão entendimento, ajuda a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, e ajuda a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. E a base de toda essa sabedoria e conhecimento é o temor do Senhor. Nós vamos ver que todo o livro abrange todos os níveis de relacionamento, assim como todos os aspectos da vida. Ele vai falar acerca do relacionamento do homem com Deus, da natureza do pecado, do relacionamento do homem consigo mesmo e do relacionamento do homem com os outros. Ele traz conselhos práticos sobre a família, a fidelidade conjugal, sobre educação de filhos, finanças, cidadania, amizade, sobre os cuidados com a língua, sobre as consequências da mentira, sobre manter o bom nome, fala a respeito do trabalho, a respeito da soberba, a respeito do orgulho e do engano. Vamos ver também fortes contrastes entre a fidelidade e o adultério, o bem e o mal, a verdade e a falsidade, a precipitação e a prudência, a preguiça e a diligência, entre a pobreza e a prosperidade, entre a sabedoria e a insensatez, entre o tolo e o sábio, e o justo e o ímpio. É importante observar que, quando ele se refere a um insensato, o tolo, ele está se referindo àquele que tem o conhecimento, mas não põe em prática. Enquanto que, quando ele se refere ao ímpio, ele se refere àquele que vive à parte de Deus, ou seja, aquele que ignora totalmente a Deus. O ímpio pode até obter conhecimento,
fazer escolhas inteligentes, pode aplicar conhecimentos técnicos, ter habilidades, ter resultados e ser bem-sucedido aos olhos humanos. Mas, segundo as Escrituras, uma pessoa que está distante de Deus não pode ser verdadeiramente sábia, pois o objetivo final dela nunca será o de agradar a Deus. Então, se uma pessoa não tem como alvo agradar e louvar a Deus com as suas atitudes, ela não possui a sabedoria que vem do alto. O relacionamento com Deus e o conhecimento da sua palavra precisam ser aplicados e, portanto, precisa nos levar à prática. E o livro de Provérbios é um livro de aconselhamentos práticos, que nos mostra de forma prática como viver de maneira reta, como tomar decisões mais acertadas em todas as áreas da vida, e isso nos mostra que Deus está interessado sim na forma como nós vivemos as nossas vidas diariamente, na forma como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor e como lidamos com o cotidiano em todas as áreas das nossas vidas. Ter como base o temor do Senhor em primeiro lugar e praticar a sabedoria diariamente tanto exalta o nome do Senhor quanto protege a nossa vida, a nossa família, nossos relacionamentos, nossas finanças e também nos ajuda a tomar decisões melhores e manter uma conduta reta diante de Deus. A vida do cristão, em todos os aspectos, ela precisa sim glorificar e honrar a Deus. Bem, por enquanto nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e boa leitura. E até o próximo vídeo, permitindo Deus. Deus abençoe.